Sejam bem-vindos à terceira aula. Nesta terceira aula nós vamos falar mais de aspectos concretos e, digamos, tecnologias possíveis para fazer a representação de objetos num mundo matemático que está dentro do vosso software, que está dentro do vosso computador, e como é que esses objetos podem ser visualizados num ecrã que é bidimensional. Ora, primeiro fazíamos um pequeno sumário do que é que estamos aqui digamos, o que é que está aqui em jogo. E esse sumário tem a ver com 4 possíveis técnicas para representar objetos a nível tridimensional. Já vamos ver como é que fazemos para representar entidades num plano, entidades que normalmente estão associadas a como fazemos num desenho, uma coisa com papel, com lápis. Mas agora estamos a começar por, digamos, a coisa mais sofisticada, o problema mais sofisticado, que é, então, em objetos 3D, mundos 3D. Ora bem, há 4 possibilidades, basicamente, ou foram exploradas em termos computacionais, 4 possibilidades de fazer isso. A primeira é a divisão por subcélulas, portanto é um bocadinho a ideia do integral, se vocês lembrarem da matemática. Para calcular um volume, o que eu faço é pego no volume, o valor do volume, pego num certo corpo e divido em paralelepípedos que faço, cuja medida, o volume, faço tender para zero. E a soma de muitos paralelepípedos, cada um deles muito pequeno, vai convergir para o volume do corpo ou da forma que nós assim definimos. Portanto, nós podemos, enfim, para corpos que têm superfícies mais ou menos regulares, etc., pensar sempre que um corpo pode ser definido como um conjunto tão grande, quando for necessário, de pequenos paralelepípedos ou pequenos elementos de volume. Esta definição, contudo, tem uma dificuldade grande, tem várias dificuldades grandes, portanto, há propriedades extensivas que ela consegue mais ou menos reproduzir, mas a primeira dificuldade é que para reproduzir propriedades precisa de um conjunto muito grande de elementos, portanto, computacionalmente, tecnologicamente, é extremamente pesada. E, por outro lado, a outra dificuldade é que é muito difícil reproduzir propriedades como, por exemplo, a normal à superfície. Não é? Eu tenho uma esfera, essa esfera é representada por um conjunto de volumes, por um conjunto de paralelepípedos, por exemplo, mas por muitos paralelepípedos que eu ponha numa esfera, o vetor normal à esfera cai sempre num desses paralelepípedos e, portanto, nunca tem uma direção que é compatível com a superfície da esfera. Portanto, esta descrição é usada, por exemplo, para sistemas de simulação de elementos finitos, onde as direções de superfície não são muito importantes, não pode ser usada sempre que essas são importantes, mas não é uma boa descrição para um sistema de CAD muito genérico. A segunda opção, que é a opção que os nossos sistemas de CAD utilizam, é um chamado varrimento generalizado. É uma forma basicamente muito parecida com definir parametricamente um movimento. Isto é, eu tenho uma forma bidimensional que defino analiticamente e essa forma vai, digamos, movimentar-se de acordo com um certo parâmetro, que não é o tempo, mas está mesmo a parecer-se com o tempo, e esse parâmetro vai criar um volume por movimentação. Essa movimentação pode ser uma translação, pode ser uma rotação em torno de um eixo, pode ser um movimento ao longo de uma linha. Nós temos features e temos, portanto, estes varrimentos analisados associados a todas estas possibilidades. A terceira opção é o que se chama conjunto de formas teóricas. E esses conjuntos de formas teóricas, ou Constructed Solid Geometry, diz assim: bom, dado que descrever tudo como paralelepípedos parece não convergir para uma solução apropriada, por que não considerar todas as formas simples matemáticas, ou grande parte das formas simples matemáticas, e depois fazer operações geométricas sobre elas, operações, aliás, booleanas sobre elas. Portanto, o cone, a pirâmide, número de lados variável, a esfera, o cilindro, não é? São objetos que o meu sistema conhece, parametrizados em torno dos seus raios, das suas distâncias, alturas, por aí fora. E agora, o meu objeto final, a minha parte final, vai ser o conjunto de várias destas formas somadas ou adicionadas. Portanto, somadas ou subtraídas. A subtração é um problema de complementar em termos de conjunto, portanto, é criar um buraco. A adição quer dizer que as duas formas se juntam de forma a fazer uma forma maior. Existem sistemas, por exemplo, sistemas
que descrevem geometria de detectores em física nuclear e partículas têm uma geometria definida desta forma. E finalmente uma outra opção que é utilizada nos sistemas, por exemplo, de animação, de visualização, digamos que não tem um caráter muito quantitativo, não é? Ninguém vai perguntar qual é o volume de um boneco, de um filme de animação 3D, que é a representação através da sua superfície limite. Portanto, eu não represento mais o sólido, represento matematicamente a superfície limite e isto significa que o sólido está definido, porque são um conjunto de pontos que está dentro dessa superfície. Esta representação tem uma vantagem de ser mais facilmente trabalhável, mas tem uma desvantagem, é que quantitativamente está menos bem definida. Isto é, um conjunto de pontos variados, cuja superfície pode ser ou mesmo em arestas entre esses pontos, ou então de uma maneira, digamos, amaciada, de uma maneira interpolada, de forma a fazer uma coisa mais arredondada. Essa superfície define um volume, é verdade, mas eu não sei bem a priori, dependendo dos parâmetros desse arredondamento, qual é o volume exato, qual a massa corresponde exata da massa do que está lá dentro, etc. Portanto, quantitativamente tem algumas dificuldades. Portanto, estas são só uma introdução das 4 possibilidades que nós estamos a falar. E agora vamos fazer uma coisa que é voltar um bocadinho mais atrás e dizer assim, então, estamos a representar formas num computador. Problema mais simples, vamos representar formas bidimensionais no computador. E a primeira coisa que nos surge, ou que historicamente surgiu como representação bidimensional de formas no computador, foi aquilo que nós chamamos os desenhos raster. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, uma imagem é um conjunto de pixels, cada um com a sua cor. Quando nós criamos a imagem, dizemos quantos pixels tem a largura, quantos pixels tem a altura, e depois tudo isto são atributos desses pixels. Portanto, pixels pretos, pixels brancos, pixels vermelhos, mais luminosidade, menos luminosidade, tudo isso são propriedades de cada um dos pixels. Isto tem um potencial para fazer, em princípio, todas as imagens, se o conjunto de pixels ainda por cima for bastante alargado, tem um potencial enorme, mas tem muitas desvantagens. A primeira desvantagem é que não existe a noção de objeto, isto é, um segmento de reta não existe, existe um conjunto de pixels. Portanto, eu posso desenhar um segmento de reta, tenho geralmente tools para fazer desenhar um segmento de reta, mas depois não tenho tools para apagar o segmento de reta. Porque o segmento de reta, entretanto, transformou-se num conjunto de pixels com uma certa cor, preto, e se eu apagar, só apago um deles, ou um conjunto deles com um tool tipo borracha. Não é? Portanto, a ferramenta Paint do Windows é uma muito conhecida que usa essa metodologia e realmente para representação técnica e científica não tem valor, porque não conhece a natureza dos objetos que representa. São apenas, enfim, traços. Então, isto é a primeira opção. Segunda opção, já vai mais no caminho daquilo que podemos considerar como representação de objetos, é uma descrição vetorial. Chamamos vetorial porque abandonamos o conceito do conjunto de pontos com cada cor e passamos a ter o conceito de cada forma é um objeto e essas formas têm uma linha que as engloba, tem um interior, tem cores para a linha, cores para o interior, várias propriedades, podem ter sombras, etc. Mas são individualizadas como formas. Portanto, eu aqui já posso desenhar uma reta, um segmento de reta e depois subtraí-lo, porque seleciono e apago. Posso também movimentar estes objetos, fazer escalonamento destes objetos, etc. E, portanto, esta linguagem é uma linguagem que se chama vetorial. Isto é, cada uma destas formas é definida por um conjunto de vetores associados, por exemplo, aos seus vértices, ou associados ao centro da circunferência, ao raio da circunferência. Portanto, são formas que já não são definidas por o conjunto de pontos que elas sobrepõem. Um formato gráfico muito utilizado, ou muito, digamos, aliás, muito geral e razoavelmente recente para este tipo de formas é o formato SVG. Aplicações que usam este tipo de coisas, vocês conhecem, o Word, o PowerPoint, os LibreOffice que estão a eles associados, pronto, todos eles funcionam com formas que têm esta característica. Vocês podem selecionar essa forma, mudar as suas características e, portanto, não há o problema de qual é o pixel que está por trás e que cor tem esse pixel por trás. Portanto, segunda opção. Ainda não serve do ponto de vista técnico, porque não se sabe dimensões, não se sabe relações entre formas, é muito difícil dizer, eu pego duas circunferências e ponho tangente. Anda-se com uma, anda-se com outra, elas nunca são tangentes, ou estão afastadas ou estão sobrepostas. Ora bom.
Um passo ainda seguinte de avanço no sentido de fazer uma descrição no computador de um mundo, uns objetos que têm mais analogia com a sua realidade. Ora bem, mesmo de forma bidimensional, eu posso introduzir, e foram introduzidos vários sistemas que permitem não só desenhar, mas manter logo a relação entre o desenho que fazemos e o objeto real. Bom, uma dessas primeiras tools chamava-se AutoCAD. Ainda hoje existe o Open Inventor, que é o sucessor do AutoCAD, e tinha vários, era um tool muito geral, e tinha várias características um bocadinho inovadoras. Então, a primeira característica é, à semelhança do que hoje tem o Word, não é? Cada linha, cada circunferência, etc., são objetos separados. Pronto, tudo bem. Segunda característica é, existem object snap, isto é, existem relações que eu posso especificar entre os objetos que os colocam na posição certa. Eu posso pegar numa circunferência, na outra, e dizer uma das circunferências está snapped à tangente à outra circunferência. Eu posso chegar em dois segmentos de reta e dizer um acaba, o outro segmento de reta começa, e há ali um snap entre as duas coisas que diz que eu não tenho que fazer zoom infinito para ver se exatamente eles estão coincidentes ou não. Portanto, a necessidade de representar o mundo real significa que estes objetos inevitavelmente passaram a ter relações que não fossem visuais. Quer dizer, eu colocar com um rato ou de outro processo qualquer, dois pontos de dois segmentos de reta um em cima do outro, quando eu começo a fazer, a aproximar aquilo do mundo real e mudar a escala, eles nunca estão bem, não é? Porque mesmo que estejam aproximadamente iguais, aproximadamente no mesmo ponto, coincidentes, noutra escala não estarão. Portanto, este Object Snap foi uma coisa importante que esteve associado com outro conceito, que era o conceito de grid, isto é, só podíamos largar, digamos, o centro de uma circunferência, a extremidade de um segmento de reta em certos pontos pré-definidos. Se vocês olharem com cuidado para esta figura, veem que há aqui uma grid. Esta figura foi feita com, por exemplo, um tool que agora é livre, que se chama este LibreCAD, e que é um tool bidimensional, mas já tem estas características. Uma outra característica que também foi introduzida nessa altura foi a noção de escala. Quer dizer, estes objetos não tinham a dimensão que tinham por razões estéticas, tinham a dimensão que tinham porque representavam, a menos de uma escala multiplicativa, as dimensões reais. Não é? Pronto, portanto, temos aqui já vários conceitos que depois se transformaram para os casos tridimensionais e que são conceitos que corresponderam a um certo avanço em termos da descrição destes objetos reais. Uma outra, digamos, uma outra facility que foi introduzida, e eu aqui não estou a representá-la ou a mostrar na sua introdução no seu contexto histórico. O contexto histórico ela foi mais tarde. Mas uma outra facility também pode ser introduzida do ponto de vista de gráficos bidimensionais, de esquemas bidimensionais, é esta facility da geometria paramétrica. E, portanto, a geometria paramétrica, como nós já vimos em coisas do SolidWorks, é aquela geometria que nos diz, nós especificamos relações entre objetos, que são tangentes, são perpendiculares, o centro de uma circunferência está sobre um certo ponto. Portanto, são relações que, em particular, depois são analisadas para dizer os parâmetros destes objetos também são relações. Como, por exemplo, o raio de uma circunferência é uma relação que se aplica a um objeto, enquanto que uma circunferência tangente a outra aplica-se a dois objetos. E um tool, também um tool público, livre, que vocês podem usar para experimentar como é que isso funciona. Aliás, é um tool que é utilizado, ou foi desenvolvido para ser utilizado no ensino da matemática, é o GeoGebra, que conforme se vai definindo as relações, ele vai apresentando a expressão matemática que essas relações vão ter e apresenta, digamos, na sua visualização, como é que essas expressões matemáticas se transformam em termos de imagem.